E aí você vai ter, num próximo slide, os dois caras. Os dois, teoricamente, os dois franceses, tá? O tal do Jean Bodin, tá certo? Jean Bodin e o Jacques Bossuet. Esses caras, meus queridos, eles vão ser o seguinte, eles vão ser franceses, daí você entender por que na França o rei vai ter uma alcunha maior de Deus. Porque esses caras, eles criam na filosofia o lance do direito divino dos reis. E o que é esse direito divino? Ele diz o seguinte: o rei está lá porque Deus quer. O rei está lá para organizar. Ou seja, depois de Deus no céu, é o rei na terra. Então você não pode, de maneira nenhuma, confrontar esse representante genuíno de Deus. Esses caras vão criar o que a gente chama de direito divino dos reis. Ou seja, o homem, como ele diz aí, o Bossuet, o trono real não é o trono do homem, mas o trono do próprio Deus. Tá? O Bossuet ainda vai longe. É tanto que quando você vê nos filmes, cara, quando um rei aparece, o que a pessoa faz? Se curva, se ajoelha. E você se ajoelha perante a quem? Perante a Deus. E nessa época, ai de você se ousar não fazer isso, tá certo? Então você cria aquela aura de que o rei, você não pode ferir o rei. É como se você estivesse ferindo a Deus. Tá certo? E esses caras, o Bossuet, por exemplo, o Bossuet era da igreja. Então ele vai criar isso, toda essa propriedade da teoria do direito divino, tá certo? Ele vai dizer que ele vai tirar isso do livro dele, que ele fala das Sagradas Escrituras. Ou seja, é da Bíblia que ele vai tirar isso. Então veja, esses caras, eles vão fazer o quê? Eles vão confirmar, pessoal, a questão do rei ser algo divino. Então perceba o que esses filósofos estão criando. Estão criando um Deus, um rei que vai ser astucioso e poder fazer todo tipo de trapaças, como o príncipe fala. Vai ser um rei monstro, um rei forte, monstruoso, que vai meter medo em todo mundo e todo mundo vai ter que respeitar, mesmo passando por cima das liberdades individuais, que é o caso do Leviatã. E vai ter um caráter divino, ou seja, o Deus na terra entre os homens, tá certo? Tinha uma cerimônia na França, na Europa nessa época, em que tinha um dia muito especial em que alguém poderia ser sorteado, sei lá, e tocar a roupa do rei. Isso seria uma honra tremenda, onde teoricamente todas as doenças desse homem seriam curadas simplesmente por tocar, ou então traria fortuna. Olha, tudo isso, pessoal, entenda, isso é a construção de uma dominação através de quê? Regras de etiqueta, tradição. Por favor, entenda isso. Vários teóricos, vários historiadores, principalmente sociólogos, vão falar sobre isso, sobre a questão da criação de todas essas regras, toda essa tradição, não simplesmente como algo de frescura, não simplesmente como algo criado por si só, mas sim como um instrumento de dominação. Até como você come, tá, diferenciado dos outros, vai mostrar o quanto você, a maneira como você come, a maneira como você se senta, a maneira como você se veste, a maneira como você trata tudo isso, você vai mostrar superior aos outros. Vai criar regras de etiquetas que quando você menos percebe, e isso é muito analisado em livros, você vai estar preso dentro dessas regras que você propriamente criou. Então você deixa de ser, às vezes, tão absoluto para poder estar preso, para poder, vamos dizer assim, poder confirmar ou fazer todas essas regras que você mesmo tem que fazer para mostrar isso. Beleza isso? Entenderam?